Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? De Benjamano, comentando tudo sobre o Flamengo, né, que venceu o Chelsea. Vai falar aí sobre também como é que tá os times brasileiros, essa Copa do Mundo de clubes. Vamos ver o que eles falaram aí nesse programa aí. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Não, peraí. Ô, Michel, Diga. o Mundial tá te surpreendendo? Cara, tá. Ô, Michel, você que tem os amigos lá que tudo joga no mundo inteiro, é verdade ou é mentira? Os caras falam o seguinte, ó, a América do Sul tá dando muito destaque pro Super Mundial, mas aqui na Europa, nada, não tem audiência, as pessoas não têm interesse em assistir, zero. Para eles é como se fosse um amistoso de verão. Então, a gente, lógico, tá dando muita prioridade para esse Mundial. Na França, por exemplo, que é um país que eu acompanho, futebol que eu acompanho bastante, o Paris Saint-Germain mesmo, pós-final da Champions, falou que iria para o Mundial para ganhar, para disputar, para ser campeão mundial, que é um título que eles não têm ainda. Então, assim, especificamente o Paris, sim, pelo que eu sei, foi... tirando tudo isso de lado, final de temporada, o elenco tá cansado e tudo mais. Tem alguns números aí que já estão mostrando que os times brasileiros têm mais da metade já de jogos no meio da temporada que os times europeus que acabaram a temporada. Acabaram não, porque eles estão jogando ainda, né? Mas eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada. Eu acho que... Não, é uma questão de desculpa, eu não estou falando do futebol jogado agora. Eu tô não, falando futebol jogado... de repercussão, assim, não de futebol jogado. Não, de repercussão surpreende muito, porque dependente de falar do cansaço, acho que a qualidade técnica mostrada pelos times sul-americanos é surpreendente. Acho que está surpreendendo até a mim mesmo, né? A gente falava aqui, quando falava de um possível brasileiro que pudesse chegar, a gente citava... praticamente a equipe do Flamengo, diretamente, né? E hoje você vê, por exemplo, o Fluminense, que ontem ganhou o primeiro jogo quando o Borussia amassou o Borussia. Ontem passou um sufoquinho, mas eu acho que também devido pouco da mudança que o Renato fez. Sem fazer gol, mas tudo bem. Mas porra, é a Jogou forma como Cara, ele joga, mano. Não, jogou melhor. Jogou. Foi bem melhor. Foi um amasso. Foi uma massa. Amasso, pra mim, é 4-0. Não, ó, o jogar melhor foi o Palmeiras contra o Porto na primeira partida. Isso foi jogar melhor. Jogou O melhor. Fluminense contra o Borussia foi um amasso. Foi um amasso. Não fez o gol. Contra o Borussia, pra mim, o Fluminense foi muito melhor. Merecia ter ganho. Aí você quer que eu fale pra você, um amasso tecnicamente? Como é que você quer que especifique Acho que pra você? amasso, porque o objetivo do futebol é o gol. Amasso, o Tá Bayern bom. de Munique Jogou, deu lá no é a outro. mesma forma de falar que jogou melhor. Jogou muito melhor que o Borussia Dortmund, o Agora, Fluminense. um resultado que a mim me surpreendeu muito, o único, Botafogo. Botafogo e Paris Saint-Germain. Porque para mim, pra mim é a maior vitória da história do Botafogo e o resultado mais improvável que eu lembre da história do futebol. Porque pegou o melhor time da atualidade. Não, isso é verdade. Talvez, Não. eu estou na dúvida entre o Inter de 2006, que pegou o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, e o Barcelona perdeu a final daquele Mundial, e esse jogo. Porque Mas- o Flamengo ganhar do Chelsea surpreendeu. Ô, gente, o time do Flamengo é espetacular. Sim. E eu não acho esse time do Chelsea espetacular. Sim. Não estou tirando o mérito. Para mim, esse time do Flamengo é melhor que o time do Chelsea. Esse, pra mim é melhor. Quando começou o Falando Mundial eu não achava, mas o agora Chelsea, Então, é momento, que nem você vê a fase mata-mata do Paris Saint-Germain durante a Champions, o número de gols que eles têm na temporada e vendo, tipo, a melhor defesa que foi a Inter de Milão na Champions, tomar 5, aí você fala assim, pô, o que você tem que fazer? E você vê o que o Botafogo fez, faz 1-0, segura o resultado até o final, espetacular. Espetacular. Que o espetacular, Botafogo. é isso que eu tô falando. Também achei Botafogo e Paris Saint-Germain espetacular, velho. jogaram muito. Agora, ontem, o Fluminense jogou bem, jogou legal, eu assisti o jogo. Mas ganhou num time da Coreia. Não, mas jogou bem naquelas, Benji. O Fluminense, ele começou a encorpar realmente depois do empate lá naquele Tudo gol do bem, mas é Nonato. um time que vai pro jogo, né? Então, Vai. mas tomou uma virada numa situação improvável e estava tendo eu vou dificuldade fazer uma- no jogo Mas até o depois virou e empate. meteu Eu vou quatro. fazer uma crítica, então, aqui já
pro jogo de ontem, acho que pra mim quem errou foi o Renato. Pra mim o Renato Você joga bem. Os caras que mudaram o jogo, o Keno, Nonato? Não, começou mal. Eu acho que ele começou mal, porque ele joga bem contra o Borussia, com uma equipe, com uma forma de jogar, vai jogar contra o Sam, muda bastante a equipe. Aí quando ele volta com o Nonato, Keno, até o Everaldo, quando entra, apesar que a torcida pegando no pé dele, mas eu acho que quando ele bota o Everaldo, ele tira o Ganso, ele perde o meio de campo. Quando ele bota o Nonato, aí muda a partida, é onde ele empata. Também tinham criticado o Felipe Luiz quando ele tirou a Arrascaeta contra o Chelsea. Aí ele botou o menino lá, como que chama, o que fez o gol? Como que chama, Edinho? Washington, Washington? Não vou lembrar o nome dele. Wellington, Ian. Ô, Edinho, qual que é o nome do menino lá? Mas aí, não, criticaram na hora. Ele fez o gol. Terceiro gol. Criticou na hora porque é um jogador chave do Flamengo, a Arrascaeta. Eu vou dizer um negócio pra você, ó. Palmeiras está jogando muita bola. Treinador português. O Felipe Luiz, já falei várias vezes, é brasileiro, mas futebolisticamente é totalmente europeu. É brasileiro. Tá? O técnico do Botafogo. Pô, não tira o mérito dele ser brasileiro, pô. Mas eu não tô tirando o mérito, mas é um cara que foi embora daqui com quantos anos e voltou em fim de carreira. Mas ele é brasileiro. A cultura do Felipe Luiz é europeia, ele é brasileiro. É brasileiro. Mas futebolisticamente ele é muito mais europeu que brasileiro. O técnico do Botafogo é o Renato Paiva, português. Cara, eu adoraria ver o Fluminense indo longe por causa do Renato Gaúcho. O Renato é o brasileiro, entendeu? O Renato é um cara que já foi duramente criticado, porque ele quer jogar futebol, porque ele gosta de praia, porque ele não estuda futebol. Cara, eu adoraria ver esse time do Fluminense ir longe por causa do Renato Gaúcho. Falando sério. Eu sou muito fã do Renato Gaúcho ia ser um bem pro futebol brasileiro ver o Renato Gaúcho indo longe com o Fluminense. Mas, Benja, o ir longe num Mundial desse daí, eu acho que é um pouco complexo, porque o negócio é o seguinte, vamos lá. O que é ir longe, né? Exato, porque eu acho que tem quatro times. Quartas de final é longe? Eu acho que pro time do Fluminense vamos por expectativa. Pro Fluminense, o que é ir longe? Eu acho que quartas de final pro Fluminense é muito longe. E o Botafogo é o quê? Eu acho que pro Botafogo, agora, diante do que eles construíram até psicologicamente, quartas de final já é uma realidade. Não é ir longe? Eu acho que pro Botafogo então, hoje Botafogo é realidade. Longe, que é a semifinal? Eu acho que ir longe pro Botafogo não hoje é uma semi. Não dá pro Botafogo ir pra final? Você acha impossível? Cara, vou te falar, Benja. Eu achava que era impossível o Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain. E ganhou. Também. Sabe por quê? Benja, o Paris Saint-Germain meteu 4 na Inter de Milão na final do torneio. Meteu 5 na Inter. Ganhou de 4 do Atlético de Madrid na estreia. Desculpa, mano, é o Wallace Ian. Wallace Ian. Menino do Flamengo. Parabéns pra ele, puta personalidade. Então, Benja, por exemplo, o Paris Saint-Germain goleou na final da Champions, goleou na estreia do Mundial. E diante do que o Botafogo apresentou contra o Seattle, o Botafogo fez 2-0, Benja, tomou um gol. E se não fosse o John, tinha cedido empate no final da partida. Então eu falei, porra, o Paris Saint-Germain vai amassar o Botafogo. E a torcida do Botafogo ficou bravinha comigo. Ai, falando do Botafogo. Explica o que é amassar pra ele entender, né? Pois é, mas eu achei de verdade, Benja, que o Botafogo não teria time pra ganhar do Paris Saint-Germain. E no campo provou que tem. O Paris Saint-Germain, eu não acho também, como muitos falam, mas o Paris Saint-Germain não jogou sério. É claro que o europeu, Benja, ele não trata esse Mundial com 100% de foco como ele trata uma Champions League, isso é evidente. Mas o Paris Saint-Germain jogou para ganhar do Botafogo. Tanto que manteve aí os bons jogadores, inclusive Vitinha jogou o jogo inteiro, você tem lá o Doué, você tem o Kvaratskhelia lá, enfim. Jogou todo mundo lá, poupou 4 no começo lá, mas é natural, porque os times europeus estão em final de temporada. Isso não quer dizer que eles não tenham jogado para vencer o Botafogo. Tentaram e não conseguiram. Mas vamos lá, Benja, para mim tem 4 times hoje nesse Mundial que estão muito acima da média do restante. É o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Bayern e o City. São os 4. É claro que a gente poderia falar de Barcelona e Liverpool, só que eles não estão nesse Mundial. Então, ponto, são os 4. Eu acho que o segundo nível, essa prateleira, Benjamin, tá lá Borussia, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus, enfim. E eu acho que os brasileiros, Benja, que a princípio, pra mim, teriam um time pra brigar no terceiro escalão, que era contra Porto, contra Benfica, contra o Salzburg, eu achei que os brasileiros chegariam pra brigar com esses caras de igual pra igual. Os brasileiros estão provando que estão brigando na segunda prateleira. Não estão brigando ainda na primeira, por mais que o Botafogo tenha vencido o Paris Saint-Germain, mas eu acho que esses 4 que eu citei... Oi? Foi um acaso? Eu acho que se jogarem 10, pode ser que perca 9, mas essa ganhou. Essa ganhou. Eu continuo preferindo, mesmo com a vitória do Botafogo, se você tiver que escolher um elenco para ter, você prefere do Botafogo ou do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, para mim, hoje, não
hoje, é o melhor time do planeta. Claro que é, melhor jogo. mas perdeu do Botafogo, é fato. Disparado. Hoje. Por isso que eu falei, pra mim, que a vitória do Botafogo, pra mim, é a maior vitória da história do Botafogo. Então, Quem mas quando a ganhou, gente fala isso, dá a por impressão exemplo, que você está desmerecendo o Botafogo. Não é isso, é constatar um fato. É constatar um fato. não, todos merecendo o Botafogo. A gente tá elogiando o Botafogo. Ganhou Isso do melhor valoriza time do ainda planeta. mais. E vou te falar, mesmo que o Botafogo não ganhe o Mundial, Benjamin, essa vitória contra o Paris Saint-Germain valeu um título pros caras. E é fato, valeu a ida pro Mundial. Porque o Michel, beleza, não vai ganhar o título? Ah, sei lá, pode ser que aconteça de ganhar também, porque eu já não falo mais nada contra o Botafogo. Tudo que eu tenho falado contra o Botafogo tá dando errado. Pode ser que ganhe? Pode, mas é muito difícil. Mas mesmo que não vença, cara, eu acho que esse jogo foi emblemático pro Botafogo. Ô, Michel, foi emblemático. Michel, os europeus vêm dessa primeira rodada, tal, vendo essas coisas. Será que os caras falam assim, bom, chega? Não, isso. Galera, então, você tocou numa. Isso que eu vou. Chega, gente. Já que estamos aqui, vamos jogar para ganhar. Vamos lá, a gente. Com a Inter tomaram uma sufoco. competição que dura. A Inter tomou um sufoco. Durawa. Então, isso é um ponto bem legal, porque você vê, ainda mais com a mídia, o nego fala assim, porque a gente não vai dar bola para que a mídia tá falando, isso e aquilo, só que aí tem a mídia, tem o torcedor que vai começar a cobrar, vendo os resultados do time. Então, assim, eu acho que agora vendo que os times sul-americanos e os times que talvez tecnicamente abaixo desses times europeus estão fazendo nesse começo do Mundial, pode ser que daqui para frente a coisa mude. Porque quando você vê aí o Botafogo, Fluminense, vou falar dos times brasileiros, Palmeiras, enfim, todos os brasileiros aí fazendo o que estão fazendo, brigando para ser primeiro de grupo. Mas o Michel, sinceramente, não vai mudar. Eu não sou igual o Mano que tem medo de virar meme. O Mano tá cheio de... Muda porque a Porra, eu tenho medo de virar meme? Você viu ontem quando a Inter... Você viu ontem quando a Inter de Milão fez o segundo gol? No finalzinho? Nego comemorando? Que nem louco. Mas eu vou te falar, pra mim, o Botafogo... Desesperado pra o fazer o Botafogo segundo. vai ter a maior dificuldade do mundo agora contra o Atlético de Madrid. O Botafogo foi jogar contra o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um time que joga. O Paris Saint-Germain vai pro jogo. Por quê? Vou te explicar. O Botafogo jogou lá atrás, espetacular. Soube se defender, sensacional. Só que agora pega um time que não é um time que sai pro jogo. É um time, pelo contrário, é um time mais... Azar do Atlético. O Botafogo joga pelo empate pra classificar. Mas o Botafogo joga assim, só se defendendo? Não, lógico que não. Mas pegou um time que vai pro jogo. O Botafogo mudou o estilo de jogo dele. Não, mas você não tá entendendo. O Botafogo joga pelo empate. O Botafogo não é obrigado a se expor. Quem tem que se expor, inclusive, pra ganhar de 3-0 do Botafogo, é o Atlético. Porque no saldo, Benja... É impossível o Atlético de Madrid fazer 3-0 no Botafogo? Eu acho que porque, inclusive, até pelo regulamento, Benja, o Atlético deveria ganhar de 2 do Botafogo pra empatar o saldo e aí valer o confronto direto. Porém, eu estava ouvindo aí o pessoal comentar a respeito do critério de desempate no Mundial. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Se empatar tudo, aí vai para o saldo de gol. O saldo de gol, eles iam descartar o Seattle, que também faz parte do grupo, para valer o confronto direto aí entre os 3 que estão brigando por 2 vagas. Se empatar em número de pontos ali os 6. 6 Paris Saint-Germain, 6 Botafogo e 6 Atlético de Madrid. Aí eles fariam um confronto direto entre os 3 para poder valer o saldo de gol. O que fica muito complexo, acho que fica muito ruim. Mas enfim, eu acho que o Botafogo, Benja, diante do que ele apresentou contra o Paris Saint-Germain, ele não perde do Atlético de Madrid. Ele joga pelo empate. E o Botafogo jogando pelo empate contra o Atlético de Madrid, ou perdendo até de um gol que seja, o Botafogo vai conseguir segurar. Se eles conseguiram segurar um time que é muito mais improvável deles conseguirem, que é o Paris Saint-Germain, vocês acham que eles não vão conseguir segurar o Atlético? Não sei, pra mim cada futebol... Eu acho que vai passar o Paris Saint-Germain. Se jogar, defensivamente falando, se jogar igual o Paris Saint-Germain... O futebol e quer saber quem se ferra aí é o Palmeiras. O futebol tá provado que cada jogo é um jogo, cada história é uma história, velho. Não dá pra... Então, do mesmo jeito que eu jamais imaginei que o Paris Saint-Germain perderia pro Botafogo, não acho impossível um Atlético de Madrid fazer 3 gols de diferença no Botafogo. Eu acho que torna-se sim. Eu acho que vencer o Botafogo pode ser. Agora de 3, eu acho pouquíssimo provável. O Botafogo, Benji, ele conseguiu algo. O Botafogo, pra falar a verdade, vamos falar sério agora, o Botafogo virou o Moisés brasileiro nesse Mundial. Ele abriu o mar? Ele abriu o mar. O Botafogo, Benji, ele trouxe pros brasileiros uma confiança que os brasileiros até então duvidavam que tinham. Porque, querendo ou não, tudo bem que o Flamengo ganhou bem do Chelsea, mas não dá pra comparar em termos técnicos hoje o Chelsea... É tipo, vai que dá? Exato. É o feio confiante, entendeu?
O Michel Bastos do Vila Mix. Lembra quando ele ia? Se liga. Chegava lá confiantão, mano, passava o rodo. O Vila Mix não me pegou, não. O Michel Bastos falava, eu não quero saber quem jogou água, eu vou passar o rodo. Ele falava, era a frase dele. Que legal. E eu, Benja, na boa, eu acho que o Botafogo ele trouxe para os brasileiros uma confiança que até então nem a própria mídia brasileira estava tratando dessa forma. Por mais que tenham me criticado muito na internet, que eu falei que o Paris Saint-Germain ia ganhar de 8 do Botafogo lá na Arena SBT, mas, cara, todo mundo que pensa razoavelmente a respeito de futebol e entende de futebol, podia não ser 8, mas pensava que o Botafogo ia tomar os 4. Não, mas a maioria. É óbvio, só que a maioria não tem personalidade de Eu falar. não vi ninguém falar que o Botafogo vai ganhar. Porque agora é fácil, todo mundo é o Botafogo, é tempo de Botafogo, é tempo do Botafogo escambau. Ninguém falava antes do jogo que era tempo de Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Aí depois que os caras querem me lacrar, que Eu vou dizer um negócio pra você. É que você chutou alto, né? Você meteu 8. Ué, mas se ganharam de 4, ganharam de 5, dos dois adversários diretos lá. Pô, tá de Se os brincadeira. caras meteram 5 numa final de Champions na Inter de Milão. Meteram 4 na estreia do Mundial no Atlético. Era tão impossível Tá bom, falar o que eu coisa. falei. Aí Nas por que últimas você duas tá... partidas Então, foram vamos 9 lá. gols marcados e 0 E sofridos. outra, pra vamos vocês lá. que estão me lacrando, tô Meteu adubando um 5, latifúndio. aí você achou pra vocês. que ia meter 8 no Botafogo porque meteu 5. Beleza, não tem problema. Então por que o Botafogo agora não pode fazer a mesma coisa com o Atlético de Madrid? Eu Que falei você... que não pode. É que eu olhei pelo lado do Atlético agora. Lógico que pode. O do Atlético aí Falei que capenga não também, pode. mano. Eu olhei pelo lado do Atlético de Madrid. Eu só aposto- acho o seguinte, ó. Eu apostaria que não toma 3 do Atlético nem a pau. Também depois acho. que jogou contra Não sei, cara. Eu não sei. O futebol tá muito imprevisível. Mas, ô, Benji, o Botafogo tá com um bagulho Que nem agora você que é falou, foco, futebol é o momento. O momento hoje, eu não aposto. E eu acho que do nunca. mesmo jeito, Pode ser que eu esteja errado. do mesmo jeito que vocês estão olhando o lado e falam, que legal, o Botafogo abriu as portas, todo mundo falou, pode acreditar que dá. Eu também acho que os europeus devem ter falado agora, falou, gente, ou a gente joga sério com os caras aí, ou nós vamos se ferrar. Então, eu não acredito que... Espero estar errado. Eu quero que eu adoraria ver 2 brasileiros na final. Para mim é maravilhoso. Mas você Aí eu não- acredita, vendo esse começo aí, algum Não, time brasileiro eu não na final? acredito, cara. Eu não acredito. Não acredita? Não. Você acredita? Também não. Você acredita? Na final não, Benja. Justamente pela qualidade dos 4 que eu citei lá. O Bayern, o City, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. A hora que afunilar e apertar, o negócio muda. Eu acho que na hora que apertar o botão... Agora, tem um detalhe que eu lembrei agora. Os 4 brasileiros são líderes. Então, mas o Botafogo ferrou o Palmeiras. Botafogo ferrou o Porque Palmeiras. se o Paris Saint-Germain terminar em segundo, E pega o possivelmente vai terminar, Benja, porque o Botafogo Palmeiras. E ele o tem Palmeiras 6 não pontos. pode ganhar do Paris Saint-Germain? Não, pode, mas é a mesma proporção do Botafogo, Porque Benja. tecnicamente o time do Palmeiras é melhor que o do Botafogo hoje. Então, mas a questão é o foco, gente. O Palmeiras até agora, no Mundial, Benja, ele não conseguiu jogar Vou o que o repetir a Botafogo pergunta, jogou. responda. O Palmeiras pode ganhar do Paris Saint-Germain? Pode, porque o futebol pode acontecer tudo, Você já Benja. mudou, tá vendo? Não, mas aí que tá. Botafogo. É, Até antes de comer, ó, vamos... Mas é isso que eu tô Mas falando. futebol, você acabou Diga. de falar, Ó, futebol. Sim, mas, gente, eu não acho que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar aí. Esse time do Paris Saint-Germain é espetacular. Não, e Mas eu ainda mata-mata, acho. Eles são pesados. Se jogar 10 partidas com o Botafogo. Botafogo, o Botafogo vai ganhar essa, pode ser que perca 9. Mas o Palmeiras, Benja, vamos lá. Se a gente for analisar aqui o que jogou até agora, o Palmeiras na estreia com o Porto jogou melhor que o Porto, poderia ter vencido, não venceu. O Palmeiras com o Awali, Benja, até sair aquele gol contra do cara, o jogo estava muito difícil pro Palmeiras e o Palmeiras ele tinha perdido um gol com o Estevão lá no começo do primeiro tempo, mas não estava jogando bem. O Palmeiras nesse Mundial, Benji, ele não foi testado ainda. E esse é um grande problema. Porque quando você for testado, principalmente, imagina, você vai ser testado contra o Paris Saint-Germain, pode ser que as coisas não aconteçam. Eu falo pra você, se Então- pegar o Paris é 95-5. Mas cara. Quem Os é o melhor- torcedores ficam bravos quando a gente fala isso, Benji, mas se fosse qualquer outro clube, seria a mesma Você que é coisa. engraçado, né? Que os caras... Os caras são clubista. Essa semana foi um dar um valeu. xingamento atrás do outro, né? Mas é engraçado que os caras que xingam é o mesmo cara que falou vai ser 8-0 pro Paris Saint-Germain, vai ser 10-0, né? Mas faz parte. E o próprio torcedor Quem do é? Botafogo não acreditava nessa vitória. Vamos parar de... Quem é pra hipocrisia. você? Quem é o melhor brasileiro? Flamengo. Ainda o Flamengo pra mim. Flamengo. Puta, mas aquele La Plata joga, hein? Aff, o que esse cara jogou, cara. Pra mim, Flamengo. Quem é o melhor brasileiro pra você? De verdade, pela bola apresentada até agora, eu fico entre Flamengo e Botafogo, Benja. O Fluminense, tudo bem, jogou bem lá contra o Borussia e tudo mais, mas eu acho que o que o Botafogo fez, Benja, é um negócio que dá um up no psicológico que é animal, cara.
É animal. O Flamengo ele tem mais time, tecnicamente, se a gente for comparar com o Botafogo, tem mais time. Mas eu acho que, cara, tudo bem, venceu o Chelsea, o Corinthians também venceu o Chelsea lá em 2012 e tudo mais, mas aquele Chelsea de 2012 não era tão forte como esse Paris Saint-Germain de hoje. Não era. Não, mano. Aquele Chelsea lá de 2012 não era tão forte. Eu comparo, já te falei a semana pra você. Pra mim, esse time do Paris Saint-Germain de hoje, esse que ganhou a Champions League, tem um futebol tão bonito, tão forte, igual o Barcelona aí, que eu vi aí recentemente, aquele Barcelona do tic-tac lá. É que aquele Barcelona era mais genial, né? Tinha Messi, Porque tinha Iniesta, tinha Xavi. Mas o futebol, do jeito que os caras jogaram essa Champions League... Mas vamos lá, Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí, Mano, Benja, comentando tudo aí sobre o Flamengo e alguns times aí brasileiros, né? Que é o caso aí do Palmeiras, Fluminense, Botafogo, né? Que estão bem aí na competição, todos estão líderes nos seus grupos, né? Só que pro Palmeiras, né? Ser líder não tá sendo tão bom, porque provavelmente ele pegue o PSG, a não ser, né? Que ele prefira pegar aí o Botafogo, né? Porque ele poderia perder ali pro Miami, né? Que também não vai querer ganhar o jogo. E assim, né? Miami ser primeiro e ele segundo. Aí ele pegaria o Botafogo. Mas se fosse o Palmeiras, preferiria pegar o PSG. Porque o PSG, né? Ele tá vindo abalado, tá mais desgastado. Mesmo feito que o Botafogo fez, ele pode fazer. E é isso. Agora o Flamengo, né? O Flamengo vem de uma chave mais tranquila, né? Ele pode pegar ali o Boca Juniors, o Benfica, né? São times aí que consideravelmente mais tranquilo de o Flamengo se classificar. Então, o Flamengo tem tudo para chegar nas quartas, né? Aí na quarta vai afunilar, né? Que se não me engano pode pegar o Real Madrid, né? Ou até o próprio Palmeiras, né? Se o Palmeiras passar, né? Na verdade, pode pegar o PSG, né? O PSG ou Palmeiras, né? Então, pode ser um confronto de dois brasileiros ou Flamengo e PSG. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.